Sim, muito estranho seria e se calhar até estou aqui a ouvir ao longe o alarme, porque há a Taça da Liga no início de janeiro, Pedro Gonçalves, quando começa a ter problemas musculares, exige que soe esse sinal de alarme. Eu estou a ouvir o sinal de alarme, aliás, a soar cada vez mais alto, porque a Andreia, esta é uma recidiva de uma lesão que já tinha sido sofrida com Santa Clara a 8 de novembro. Portanto, justifica ainda maior atenção. Repito, com o histórico de Pedro Gonçalves, com o que aconteceu na época passada, Pedro Gonçalves, 6 meses fora, ainda que com uma situação pelo meio que de facto que é inaudita, mas esteve tanto tempo afastado do Sporting, foi quase miraculoso aquele título do Sporting, face a todas as limitações de ordem física, e este ano seguramente o Sporting não quer entrar nessa espiral de lesões. E tendo em conta todo o cuidado científico aplicado para a unidade de performance, tendo em conta, Andreia, e tu própria sempre atenta a isso, até o referiste já várias vezes o jogo de Nápoles, a dada altura até parece que as opções do treinador são espartilhadas por esse rigor científico, mas que tem que ser respeitado. Era o que faltava, depois ser tudo deitado a perder com uma medida mal calculada, como seria, por exemplo, colocar Pote a jogar se ele não estivesse em condições de o fazer. Eu, neste caso, analiso desta maneira. O Pote não foi imediatamente atirado para a fogueira. O Pote disputou 30 minutos numa primeira aparição de readaptação e no Estádio da Luz foi limitado a 60 minutos. Ou seja, o plano científico foi cumprido. Aqui é claramente uma questão em que a vertente humana se sobrepõe a qualquer tipo de avaliação científica e é o ser humano Pedro Gonçalves que está aqui em causa. E se ele tem maior propensão a lesões, e Andreia, nós sabemos, por exemplo, eu vou dar este exemplo para as pessoas perceberem, Renato Sanches já esteve a ser escrutinado por departamentos científicos de vários grandes campeonatos, de vários grandes clubes. Ninguém conseguiu de um momento para o outro acabar com as lesões, como outros grandes jogadores do futebol internacional também tiveram, mas são mais expostos a lesões. Neste caso, o Pedro Gonçalves tem maior debilidade face a lesões de âmbito muscular deste cariz, sendo uma recidiva, sendo uma lesão que sobrepõe à que tinha sido sofrida com Santa Clara a 8 de novembro. Nesta altura, o Sporting tem que colocá-lo quase numa redoma para conseguir que o jogador, no início do ano civil, olha a linha do tempo que eu já estou a traçar, portanto, já nem estou a pensar em antecipações de regresso, é gerir com o máximo cuidado, sobretudo a pensar no troféu que vai ser disputado e discutido na Taça da Liga, onde o Sporting começa por jogar com a Vitória de Guimarães e depois pode enfrentar na final Benfica ou Sporting de Braga. Vítor, e muito rapidamente, com estas lesões o Sporting tem de ir ao mercado? O Rui Borges diz que não está a pensar no assunto, mas tem de pensar? O Sporting tem aqui um problema. É que o Sporting, por exemplo, o Atlético Mineiro não quer ficar com o Biel. O Sporting investiu, creio que 8 ou 9 milhões, ou pelo menos o valor total, com os possíveis bónus, andaria por aí em relação ao Biel, por exemplo, que é um extremo. Se o Atlético Mineiro não quer ficar com ele, o Sporting tem possibilidade de reciclar um reforço que não resultou na primeira aposta ou vai ao mercado à procura de jogadores. O Sporting acredita já em Salvador Belopa como um jogador de plantel principal, como um jogador que, face aos indicadores que tem dado, tem que ter liberdade para crescer. O Sporting vai seguir os exemplos dos vários jogadores da época passada que seguraram o barco nos momentos mais difíceis. Andreia, parece-me que vai ser claramente esse o caminho. Voltar a confiar nos jovens, voltar a confiar em jogadores que podem dar o passo em frente e, para já, a prioridade do Sporting não é ir ao mercado. Mas, Vítor, vamos avançar e com uma notícia também do jornal Record. Esta vontade que o Porto tem em contar com o Luuk de Jong, prolongar-lhe o contrato, Vítor, até 2027. É um jogador que não tem tido a oportunidade de dar grande contributo à equipa, voltou, infelizmente, para ele e para o Futebol Clube do Porto a lesionar-se e é o que tudo indica, esta época poderá ser uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho, aliás. Parece-te que é prudente, por parte do Porto, renovar o contrato? Eu senti desde o primeiro momento, André, e digo-te isto, eu também num primeiro plano achei que nesta fase é extraordinariamente otimista acreditar que o Luuk de Jong voltará no seu melhor e com capacidade física para voltar a competir ao nível que o Futebol do Porto exige, mas eu senti desde o início grande vontade de não deixar cair o Luuk de Jong. O Luuk de Jong, neste pouco tempo que leva de Futebol do Porto, teve um grande impacto pela sua experiência, veterania, capacidade de adaptação, aquilo que mostrou nos poucos momentos que esteve em campo, marcou em Alvalade, por exemplo, causou um grande impacto no Futebol Clube do Porto. E senti da administração que não havia vontade de o deixar cair.
Não, ter vontade de ajudar o jogador é uma coisa. Agora, como ele tinha contrato de 1 ano, com opção por mais 1 ano, assumir imediatamente a renovação seria uma decisão temerária. Mas neste caso, parece-me que é para aí que as coisas estão a ser encaminhadas, até porque a partir do momento que o jogador está lesionado, Andreia, como sabemos nós, mas as pessoas em casa têm que perceber, os custos com o jogador, o contrato com o jogador são assumidos pelas seguradoras que acompanham os clubes de futebol e que são nos seguros obrigatórios. Portanto, o Futebol Clube do Porto provavelmente aquilo que vai poupar com Luuk de Jong durante mais de metade da temporada ou metade da temporada justifica o risco, entre aspas, de acreditar que o jogador vai ficar em condições, apesar da lesão grave, até porque foi ruptura parcial. Mas há essa convicção, Vítor, ou é também um agradecimento pela forma como Luuk de Jong no fundo abraçou também este projeto do Porto e a forma até como o fez, só soubemos no dia em que foi apresentado. Foi de facto sim. Com grande sucesso que essa operação foi feita. É também uma forma de agradecimento ao jogador pela forma e mas neste caso, pela repetição como chegou ao Porto. Sim. Neste caso foi uma história curiosa, mas é evidentemente um jogador que está desempregado. Torna-se muito mais fácil fechar o circuito e apresentar o jogador. Aliás, foram criadas ou existiram alguns detalhes rocambolescos. O detalhe que eu destaco sempre mais para contrariar a narrativa oficial, que eu gosto de ser do contra, é que não foi paga qualquer comissão pelo Luuk de Jong, mas o agente do Luuk de Jong viajou para Portugal e andou a carregar as malas. Portanto, eu também gostava de ter um empresário acima de mérito. Em relação a este caso, eu acho que não é agradecimento porque ele não teve o tempo suficiente no clube, é acreditar que aquilo que ele dá como complemento de um leque de 2, 3 avançados justifica o risco de prolongar o contrato. Mas, de qualquer maneira, Andreia, estará tudo subjacente e subordinado à forma como o Luuk de Jong conseguir recuperar e sabemos que estas lesões são extremamente periclitantes. Muito bem, Vítor, e vamos voltar então à notícia com que abrimos esta edição da Liga Now. Rafa está fora dos convocados do Besiktas para a deslocação à casa do Trabzonspor, agendada para amanhã. A decisão está a causar grande surpresa na Turquia, segundo apurou o jornal Record. A ausência é apenas por opção do treinador. Rafa não apresenta nenhum problema físico e o braço de ferro entre o jogador e clube está posto de parte nesta fase. O avançado português trabalhou bem nos treinos durante a semana, algo que o próprio clube foi mostrando através de fotografias e notícias. Rafa está disponível para voltar a competir pelo Besiktas até haver um entendimento em relação ao futuro. Foi isso mesmo acordado com o presidente do Besiktas, que prometeu facilitar a saída de Rafa em janeiro, desde que o jogador se comprometesse a ajudar a equipa durante este mês. Rafa concordou, voltou aos treinos. No entanto, o treinador Sergen Yalçın decidiu deixá-lo fora deste jogo importante domingo frente ao Trabzonspor. Recordo que o avançado de 32 anos já não joga desde 2 de novembro. Vítor, vês que o treinador volta atrás, já percebemos que houve um recuo de Rafa, houve um recuo do presidente do clube, mas há aqui o treinador que de alguma forma se sentiu desautorizado nesta situação e que agora está a fazer valer um direito que tem, que é o de escolher quem vai ao jogo ou não. Completamente, Andreia, mas é um treinador que também está em risco, é um treinador que também está a ser questionado e temos que olhar para isto. Por exemplo, Jota Silva, que se tinha afirmado como titular do Besiktas, está lesionado para várias semanas. Aquilo que foi perspectivado, pelo que foi observado nos treinos, os nossos colegas turcos, portanto a imprensa turca que detonava o Rafa todos os dias, neste momento e esta semana foi uma imprensa que projetava o Rafa para ser titular, para abrir um novo ciclo do Besiktas, que tem jogos importantes a culminar com o jogo da taça frente ao Fenerbahçe. E dada a disponibilidade do Rafa, dado o bom desempenho do Rafa nos treinos, sem nenhuma informação, nem fontes ocultas, nem nada que se pareça, a questionar essa boa integração. Inclusivamente tivemos confirmação do que sempre dissemos aqui, que o Rafa tinha sido bem recebido no balneário. Portanto, numa altura em que era esperada como notícia que Rafa regressasse amanhã a titularidade, nem era opção, titularidade com o Trabzonspor, foi uma grande surpresa a não convocatória e vou dizer mais, Andreia, que à tarde vamos explorar isto, mas vou já dar aqui uma notícia aos nossos espectadores. Foi uma surpresa também para o Rafa. Portanto, o Rafa não está neste momento em braço de ferro com o Besiktas porque o Rafa não tem forma de incumprir contratualmente com o Besiktas. Uma coisa era quando o jogador se queixava de dores nas costas, se suspeitava que podia ter uma hérnia, e inclusivamente o Besiktas, por muito que pudesse desconfiar que isso derivava do descontentamento de Rafa, também o submeteu a um programa de tratamentos e uma sequência de treinos de readaptação.
Neste momento o jogador está apto, está a treinar, está disponível, está integrado no balneário, foi filmado, foi fotografado, foi elogiado esta semana. O Record desmontou o que estava a passar nos bastidores, que tinha também a ver com uma pacificação total com o presidente do Besiktas, para haver agora um período em que Rafa jogaria e depois no final então seria conversada a sua situação contratual, sendo certo que o próprio presidente do Besiktas já tinha feito essa proposta ao Rafa há algumas semanas, portanto nem nenhuma surpresa por aí. Aquilo que não estava nas estrelas, no horizonte ou nos planos de ninguém era que chegássemos a hoje, sábado, e Sergen Yalçın não convocasse Rafa. Isto foi surpreendente também para o jogador, o que dá conta do quanto esta situação é estranha, porque se a planificação da semana tivesse sido orientada deixando o Rafa fora das opções, como sabemos, Andreia, os jogadores apercebem-se rapidamente. Portanto, o Rafa sentiu-se dentro do grupo, dentro das opções, estava motivado, trabalhou bem e vamos esperar pelas ondas de choque desta decisão, que na Turquia está a causar, primeiro, grande surpresa, agora já está a passar para a parte da polémica, porque isto é algo que vai pressionar também os responsáveis do Besiktas a dar alguma explicação e durante a tarde no Liga Now já devemos ter, e no Record Online em breve, se calhar mais desenvolvimentos em relação a esta situação e este caso. Vítor, isto muda a forma como o Benfica olha para a possibilidade de reintegrar Rafa na Luz, porque uma coisa é Rafa estar a fazer a vida normal do jogador no Besiktas, treinar, jogar, ter ritmo competitivo. Para um jogador de 32 anos, embora a idade não é muito problemática se estiver em boa forma, mas um jogador tanto tempo parado, e digo parado sem competir, com 32 anos já não é a mesma coisa. O Benfica pode mudar aqui a estratégia ou não? Olha, é precisamente por este nível de instabilidade que se vive em Istambul, e não é só por de facto ser uma zona muito sujeita à atividade sísmica, que o Benfica tem que se resguardar. É precisamente por estas mudanças de humor, flutuações inesperadas, inexplicáveis, que um clube português, e o Benfica tem feito bons negócios com o Besiktas, tem tido sucessos negociais, no total mais de 50 milhões de euros nos últimos anos, mas realmente é muito arriscado o Benfica expor-se neste processo. Portanto, o Benfica tem mantido uma posição muito resguardada e vai ter que, perante estes avanços e recuos, é precisamente esse caminho que tem que manter. A questão que tu levantas é cirúrgica e crucial, Andreia. O Rafa, desde 2 de novembro que não joga. Por muito que seja dado pelo Besiktas, como estando em condições de competir, como estando em boas condições físicas, tendo uma estrutura física mais leve, sendo um jogador que mais rapidamente recupera a forma, não é tida a questão física como central no processo. Mas não estando a competir, e atenção, a partir de hoje, independentemente da vontade do Rafa, de quem o representa, do círculo próximo, do Benfica, seja de quem for, temos que abrir claramente a possibilidade de Sergen Yalçın, enquanto for treinador do Besiktas, seja por revanche, seja por despeito, seja por estar magoado, seja por não estar a pensar racionalmente, temos que admitir a possibilidade do Rafa não voltar a vestir a camisola do Besiktas, porque depois desta semana, com jogadores lesionados, espaço na equipa, espaço no 11, maus resultados, porque a equipa não ganhou no fim de semana em casa, um jogo importante com o Gaziantep, e o Rafa nem sequer é convocado, atenção, não é ir para o banco, nem sequer é convocado, temos que levantar claramente a possibilidade de o Rafa concluir o mês de dezembro sem voltar a competir, e isso cria um cenário de 2 meses sem competição, que aumenta o risco do lado do Benfica, porque é um duplo risco, Andreia. É o risco negocial, aliás, triplo risco. Risco negocial, risco financeiro do investimento que o Rafa implica e depois o risco desportivo, que é a possibilidade do Rafa poder demorar. E perante tanto risco, faz sentido, Vítor? Eu creio que o Benfica já está muito envolvido no processo. Portanto, claramente o Benfica em nenhum momento se afastou do processo Rafa. Está com expectativa de poder acolher o Rafa. Agora eu vou-te colocar a questão desta maneira. Eu não acredito que o Benfica, neste momento, tenha condições para ir à procura de um novo Sudakov, de um novo Richard Rios, de um novo Luque Bacchio. Dificilmente o Benfica o conseguirá fazer. Pelo menos com garantias que é aquilo que o Benfica acredita, independentemente deste triplo risco, de rendimento imediato, integração imediata, impacto imediato, conhecedor do futebol português e, sobretudo, André, eu creio que isto está a ter efeitos a vários níveis do Benfica,
Um Richard Rios desta vida pode implicar mais meses de adaptação. Portanto, o Benfica sabe, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro está a chegar ao fim, mas ir buscar jogadores que não estejam identificados pelo europeu não faz sentido no mercado de inverno. O Benfica vai procurar impacto imediato. E isto depende tudo de um fator. Se dentro do Benfica, se José Mourinho, se Mário Jorge Branco acreditam que o Rafa, mesmo sem 2 meses, estando 2 meses sem competir, que pode rapidamente atingir um patamar de capacidade para poder integrar a equipa, e eu recordo uma vez mais, quem está no espaço do Rafa de apoio ao Pavlidis neste momento é o Leandro Barreiro, e o Leandro Barreiro é extraordinário para jogos como o jogo do Sporting, é extraordinário para jogos como o do Nápoles, noutros jogos não chega, é muito curto. E o Rafa, se calhar também desequilibra nos jogos grandes e nos outros jogos cria os tais espaços e dá aquelas vertigens que o Benfica necessita e não tem. Portanto, muito risco acumulado e, sobretudo, grande expectativa, Andreia, e à tarde mais informações sobre o processo Rafa.